Nós vimos agora como criar esses endpoints utilizando uma API View. Nós vamos dar um passo além e usar algo que nós chamamos de Generic Views. As views genéricas, elas já fazem para nós um monte do trabalho que nós precisamos fazer. Existem, então, essas views genéricas que são associadas... Sozinho, uma view genérica ela tem pouco uso para nós, mas elas podem ter alguns mixins, que são algumas atividades, algumas operações que já são feitas por padrões em todas as views que nós podemos criar. E aí dessas mixins, então, a junção dessas views genéricas com essas mixins, nasceram alguns tipos de classes que nos ajudam a dar maior agilidade para a criação, para o trabalho da criação desses endpoints, dessas views. Nós vamos voltar agora aqui no nosso trabalho, e aí eu vou mostrar para você, então, como é que nós podemos trabalhar com essas generic views, né? Primeira coisa, nós vamos importar do uso dos nossos serviços, nós vamos importar também essas views genéricas, que são as views chamadas de... Tem de vários nomes, né? Mas são as views genéricas. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Dentro do REST Framework, nós também temos algumas generics, né? Os serviços genéricos são de REST Framework, são generics. Nós podemos importar, né? E aqui nós temos, então, a Create API, List API, tem a junção também de List Create API. Então, eu vou mostrar aqui para você a List Create API View. E vou mostrar para você esse material numa busca de internet. Nós vamos procurar por REST Framework. E esse List Create API são as Generic Views do Django. Não, as Generic Views. Então, eu posso criar uma view genérica, né, e posso usar essas generic views para poder trabalhar. Então, eu tenho as minhas mixins, né, eu tenho uma generic view. A partir dessa generic view, eu tenho vários mixins. Uma mixin para listar uma model, né, o que ele já trabalha, para criar uma model, para fazer um retrieve, para fazer um update, para fazer um destroy. E então, depois que eu sair de uma generic view, uma generic API view, juntei com as minhas mixins, eu posso ter algumas views concretas. Então, eu tenho já algumas classes de views concretas que eu posso herdar delas, né? A List Create API, que só tem as opções de List e de Create, né? Também tenho a Update, tenho a Destroy, tenho a Retrieve, tenho a List. Mas olha interessante, a List API, ela me oferece um método já chamado de Get. Ela já me oferece um método Get para eu poder trabalhar. A minha Create, ela já me fornece o método Post, né? A List Create já me fornece o Get e o Post, certo? Mas com nomes específicos. Os nomes que eu quero trabalhar, se eu precisar modificar o comportamento delas, eu tenho uns nomes de classes específicos para trabalhar, que nós vamos ver um pouco mais para frente nos nossos vídeos, né? Mas estudando aqui a Generic View, a gente já vai entender quais são esses nomes mais específicos, né? Por exemplo, então, na Create Model Mixin, na realidade, o método que ele fornece para mim é o método Create, que vai ser reescrito, então, com o método Get. O Get vai chamar esse Create. Então, se eu quiser reescrever o comportamento, eu reescrevo a classe, o método Create. Então, pronto. Eu dei uma visão geral aqui, a gente podia dar uma estudada um pouco melhor nessa ideia das Generic Views, mas a questão é que o framework já me fornece algum serviço pronto, já realizado para mim, para que eu possa trabalhar. Nós vamos fazer agora, então, o uso dessas Generic Views. Você vai perceber que vai ficar bem mais simples a criação. Então, eu importei essa List Create View, certo? Então, nós vamos agora aqui embaixo criar uma classe. Vamos criar uma classe chamada categoria, né, igualzinha, mas eu vou chamar ela de list, categorias list, e vou chamar de generic, só para a gente saber que eu estou usando uma generic view. E aqui eu vou usar uma list create API view. Nesse caso, eu preciso criar uma variável chamada, né, um atributo chamado carrySet. O nome tem que ser carrySet porque ele procura por esse atributo chamado carrySet. Nós voltarmos aqui na documentação, né, e lermos aqui o funcionamento dele, ele vai dizer que ele precisa desse carrySet. Os seguintes atributos nós precisamos: o carrySet, o serializer class, um lookup field, que não é obrigatório, nós vamos ver depois se nós podemos utilizá-lo. Então, tem alguns serviços aqui que ele nos entrega. Então, vamos lá, ó. carrySet, que vai ser categoria.objects.all, e o meu serializer class, que vai ser o meu categoria serializer. E ele já sabe o que fazer com isso, certo? Na hora em que eu faço
este serviço aqui, agora eu posso vir aqui nas minhas URLs e criar também um path para categorias generic, né, que vai usar as minhas views.categorias list generic as view. Vejam que já ficou bem menor o meu serviço, né? Já ficou bem mais reduzido agora o código que eu realizei aqui. Ó. Eu criei essas duas linhas aqui, ó, praticamente para substituir todo esse meu conjunto aqui, ó, né? Porque ele já me fornece tanto o get quanto o post, porque eu estou usando uma list create, né? Se eu agora olhar o funcionamento dessas categorias, eu vou colocar aqui generic no endereço e der um get. É bom, tá parado o serviço, né? Tem que voltar aqui para executar o Django. Opa, faltou uma vírgula nas URLs. Aqui, pronto. E agora eu vou colocar novamente para executar o Django. Pronto. Ó, agora, se eu mandar buscar, ele vai me retornar. Ele teve um erro aqui, dizendo que ele tem que ter um carry set. Ou um get carry set. É carry set. Eu escrevi errado, né? Carry set. Prontinho. Carry set. Vou enviar. Prontinho, ó. Já tem aqui a minha busca. Se eu quiser fazer um post desse dado, eu vou transformar aqui para post. Ó, tá enviando aqui descrição, programação. Vou enviar. Ele já vai criar. E agora, se eu der um get, eu já tenho pronto o 1 e programação aqui pronto também. Já tenho isso feito para mim. Veja que vantagem. Ele já detectou se eu estou usando um list create API view, é porque eu quero usar um mixin. E eu posso entender então que esse mixin faz é já fazer essa busca toda, que é padrão que nós temos que fazer em todos os nossos objetos, né? Eu poderia fazer ainda, reescrever caso eu quisesse. Além disso, nós podemos também trabalhar agora criando os outros recursos, né? O de update, o de retrieve e o de destroy. Então, veja, nós vamos importar um outro mixin aqui, uma outra classe concreta, né? O nome é classe concreta, que é de retrieve, update e destroy. Então, ó, eu posso pegar só para retrieve e destroy, não dá para fazer update. Só para retrieve e update, não dá para fazer destroy. Ou retrieve, update e destroy. É interessante que se você importar uma que só faz o retrieve e update, não faz destroy, você tentar usar o método delete nele, ele só vai te responder, dar uma resposta dizendo que esse método não é permitido. Ou seja, ele já trata tudo isso para nós. Então, eu vou colocar aqui o retrieve, update e destroy, API view. E agora vou criar uma outra classe aqui, né? Uma outra classe chamada de categoria detail generic. Eu vou chamar ela de list retrieve. Ela vai importar de retrieve, update, destroy API view. E pronto, ela vai ficar praticamente igual à outra, né? Vou colocar aqui um carry set, que vai ser igual ao meu categoria.objects.view. Categoria.objects.all. E vou colocar aqui o meu serializer class, vai ser igual ao meu categoria serializer. Eu vou fazer uma mudançazinha aqui, só para que você possa perceber por que eu criei uma outra chave, né? Agora eu vou fazer uma outra URL aqui para ele, né? Um path de categorias traço, olha, eu preciso colocar aqui então um traço genérico para esse elemento aqui. E nós estamos criando como padrão passar um int para o parâmetro. Aqui nós vamos detectar um erro. Eu vou deixar esse erro acontecer propositalmente para que você possa ver. Detail generic as view. Categoria detail generic as view. Estou passando o inteiro para cá. Ele vai receber aqui nessa view esse inteiro, esse ID, desculpa, esse campo chamado de ID. Veja que antes lá eu tive que criar uma classe chamada com o nome def, passando self, request e ID. Né? Aqui eu não estou fazendo nada disso. Agora, se eu tentar usar um request aqui para buscar o ID 1, na hora que eu enviar, ele vai me dar um erro. E o erro que ele vai me dar bom, o erro não era isso que eu estava esperando, o erro que eu estava esperando era outro. Tem que colocar uma barra aqui que eu esqueci. Prontinho, salvar. E agora, ó, o erro que ele vai me retornar é que
ele tá esperando um atributo chamado PK, e nós enviamos ID. Veja, eu posso usar tanto o PK como o ID no Django, os dois vão funcionar. Mas pode ser que você queira fazer a busca por um outro campo, que não seja nem o ID nem o PK. Então, como é que a gente faria isso? Eu quero forçar aqui a ser o ID. Então, é só eu colocar aqui um outro atributo definido lookup field, e eu falo que meu campo de busca é o ID. Então, ele vai reescrever aquele método get, não esperando a palavra PK, mas esperando a palavra ID, que é o que eu estou enviando aqui na URL. Eu estou chamando ela de ID. Poderia chamar o nome que eu quisesse. Se eu chamasse de PK, não precisava reescrever nada. Mas eu quis forçar isso só para que você possa ver o uso dele. Então agora eu vou buscar o 1. Agora ele vai buscar certo. Aqui é o retorno bonitinho, né? Ó, certinho. Se eu mandar buscar todos os elementos, eu já tenho aqui todos os elementos. Eu quero reescrever o 4 para que o 4 não tenha, eu vou fazer um patch nele, né? Para que não seja programação, mas linguagens de programação. Eu vou reescrever. Ele reescreveu. Se agora eu der um get no patch, ele está prontinho. Eu vou criar um outro elemento chamado estruturas de dados. Fazer um post para ele. Veja. Ó, criar um novo elemento. Agora, se eu der um get nessa categoria generic, eu tenho todos esses elementos aqui. E se eu apagar o 5, eu vou vir aqui no 5 e vou enviar um delete. Primeiro eu vou enviar no 15, que não existe, ó. Vou enviar. Ele vai me responder que não foi encontrado. Se eu mandar um delete para o 15, ele vai apagar e me retornar um no content. E se eu mandar agora listar todos os elementos, ele não tem mais aquele estruturas de dados. Veja, temos um conjunto completo de escrita e exclusão, utilizando bem menos linhas de código. Só isso aqui, certo? No próximo vídeo que nós fizemos, que vai ser o último dessa categoria aqui, nós vamos usar também ainda um outro tipo de classe que facilita muito mais o nosso trabalho.